Hoje a gente vai ver a introdução apenas de integrais e, na sequência, a gente vai desenvolver. A gente tem a última aula que será de aplicações das integrais. Como eu falei, são 3 aplicações diretas: excedente do consumidor, excedente do produtor, e o cálculo de juros compostos, porém calculado continuamente. Quando a gente não tem uma única aplicação, espera um intervalo de tempo definido para analisar qual é a rentabilidade. A gente vai aplicando aos poucos e no final de um período, quanto a gente tem de rentabilidade. Então, é uma abordagem um pouco diferente, diferenciada do juros compostos. Juros compostos, ele é mais estático, você faz a aplicação e espera o período lá até o fim do rendimento. O que a gente vai ver da aplicação das integrais é um pouquinho mais complexo a análise. Então, primeiramente, antes de falar de integral, a gente tem que conhecer um tipo de função que a gente chama de primitivo. O que significa primitivo? Basicamente, quando a gente calcula a integral, a gente está calculando primitivas. A gente está pensando numa função que a gente pegou lá na frente, derivou e chegou naquela função que a gente está trabalhando. Então, a primitiva de uma função fzinha, que a gente chama de f maiúsculo, de x, é uma função f, certo? Onde, quando a gente deriva ela, ou na notação de Leibniz, ou na notação adaptada de Newton, quando a gente deriva ela, a gente volta na fzinha que a gente trabalha sempre. Então, se a gente consegue achar uma função que a gente derivou, chegou na nossa fzinha, a gente fala que essa fzona é a primitiva da fzinha. Ou seja, a derivada da fzona é a própria fzinha. Beleza? Então, primitiva é a função que quando a gente, lá na frente, a gente derivou, a gente caiu na nossa fzinha. Basicamente, esse é o processo de integração. A gente pensar qual é a função que eu derivei, que eu cheguei nessa que está sendo apresentada para a gente nesse momento. Então, por isso que eu sempre digo, quem sabe derivar bem, quem domina bastante a derivação, sabe maior parte das derivadas imediatas e tudo mais, as regras de derivação tem uma facilidade na hora de calcular as integrais, porque em tese se pensa ao contrário. Por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Qual é a primitiva de 2x, por exemplo? Ou de x apenas, mas vamos ficar na de 2x por enquanto. A gente tem que pensar qual é a função que eu vou pegar, vou derivar e vou cair em 2x. A gente tem que lembrar qual que te derivou e caiu em 2x. Eu lembro que a derivada de x² é igual a 2x. Então, provavelmente, a x² é a primitiva da minha 2x. Porque quando a gente pega a x² e deriva, a gente tem o resultado 2x, que é exatamente a função que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que precisa desse insight para a gente poder conseguir determinar. Lógico que a gente vai ver alguns métodos de solução que facilitam a nossa vida. A gente vai ter primitivas que a gente já sabe o resultado direto, certo? E com esses métodos de integração, a gente vai auxiliar, né, o cálculo da primitiva. No começo parece bem complicado, mas com o tempo a gente acaba pegando o jeito e a forma que deve proceder para poder identificar e calcular uma integral. Então, exatamente o que eu comecei aqui. Eu falei que do 2x eu comecei em x. Então, alguns exemplos aqui. Por exemplo, ali, x² sobre 2. É uma primitiva da função x. Então, basicamente, quando a gente trabalha com integral, a gente quer integrar essa daqui, certo? Essa x, que é fzinha, a gente tem que procurar qual é a fzona aqui, certo? Primitiva da fzinha. Então, no começo é um processo bem estranho, mas com o tempo a gente acaba entendendo melhor o procedimento. Então, por que eu estou falando que essa aqui é uma primitiva? Tem que lembrar aqui de trás, ó. Se eu pegar a fzona e derivar, tem que gerar a fzinha. Então, vamos derivar essa fzona. Ó, a derivada da fzona é a derivada de x² sobre 2. Na derivada, o 1 sobre 2, como é constante, sai para fora da derivada. Aqui eu já omiti alguns passos. E vezes a derivada de x². A derivada da potência de x desce o expoente e fica o expoente menos 1. Então, desce o 2. Fica 2x, 2 menos 1, 1. Sobre 2.
corto 2 com 2, dá x. Então, realmente, f de x igual a x quadrado sobre 2 é a primitiva, ou melhor, é uma primitiva da função f de x igual a x. Será que é a única? Não sei, vamos ver. Se a gente mudar agora, colocar ó, g de x, uma outra primitiva, né, uma outra função, por isso que eu troquei de nome, de f para g, x quadrado sobre 2 mais 1. Será que ela é uma primitiva de x? Vejam que é a mesma funçãozinha aqui, mesma fzinha. Tem que verificar. Aqui eu estou afirmando, então vamos verificar a demonstração. Então, se eu derivar a g, eu tenho que chegar na fzinha. Então, derivada de x quadrado sobre 2, a gente já viu que é 2x sobre 2, mais a derivada do número 1. Aí a gente tem que lembrar, a derivada do número é zero, quando o número está somando. Se ele estiver multiplicando, ele sai para fora da derivada, da função. Então, vai ficar 2x sobre 2 mais zero, que nem precisa colocar. Então, fica 2x sobre 2, corta o 2 com 2x. Então, a gente achou uma outra segunda função que também é primitiva da fzinha de x igual a x. Então, a gente já tem duas. Será que a gente tem mais? Pegar aqui, vamos generalizando. Vamos colocar 2, 3, 4. Vou colocar um número k qualquer. Então, será que h de x igual a x quadrado sobre 2 mais um número k qualquer é primitiva de x? É, porque eu já estou afirmando aqui. Mas o porquê? Como que a gente justifica isso? Deriva h, e se a derivada da h for igual a fzinha, então ela é uma primitiva. Então, h' de x fica derivada de x quadrado sobre 2 mais k. Já derivamos, é a terceira vez que a gente está derivando x quadrado sobre 2, desce o 2, que é 2x sobre 2, mais a derivada do k. Lembrando que o k é um número, certo? Derivada do número zero. Então, cai de novo na x. Então, só aqui, analisando, a gente achou infinitas primitivas para uma única função f de x igual a x. Por que infinitas? Porque eu achei uma primeira, quando eu estou somando um zero, depois estou somando um, e aqui eu coloquei qualquer número real na soma. Então, para qualquer, se eu pegar x quadrado sobre 2 mais qualquer número real, essa é uma primitiva de x. Então, esse é o nosso processo e nosso trabalho. Dada uma função fzinha de x, qual é a função que a gente derivou para chegar nela? Então, a gente pega a função, deriva para chegar nela. Óbvio que não dá para a gente ficar, imagine, chega uma função gigante para vocês, vai ter que ficar chutando qual é a primitiva dela. Não faz sentido nenhum, verificar, ficar derivando para verificar. Então, não é assim, bem assim. Então, antes de começar as primitivas imediatas, vamos para a ideia de integral. Então, basicamente, aqui é a integral, a gente vai ver dois tipos de integral. Essa integral limpa, que é a integral indefinida ou não definida, certo? Que ela não tem os limites de integração, e mais para frente a gente vai ver a integral definida, aí ela é dentro de um intervalinho. Calcula a integral de 1 até 2, certo? Essa aqui não tem intervalo, essa aqui é uma integral normal. Essa aqui, basicamente, é só calcular a primitiva. Na outra, a gente tem que chegar num valor numérico. Então, se f zona for a primitiva, for uma primitiva da fzinha de x, então a gente diz que f zona mais c ou mais k é a integral indefinida, não definida, porque não tem limite de integração, da fzinha de x, denotado por o szão de somatório, né? Então, a integral de f de x dx é igual a primitiva dela, qualquer uma, mais k, onde k pertence aos inteiros. Ok? Então, é exatamente o procedimento aqui de trás, ó. Eu achei uma função, veja que essa função aparece para todo mundo, é a mesma função, ó. Essa primeira, que é exatamente a f-zona, certo? Aqui é f-zona mais 1, virou g. F-zona mais k virou h. Então, a f-zona aparece para todo mundo e eu só vou somando termos diferentes. Lógico que a gente vai ficar testando vários casos diferentes. Não, a gente só coloca o mais k no final das contas. Então, a integral de fzinha de x dx, ou simplesmente f de x dx, é igual a f-zona, que é a primitiva, mais um k real. Beleza? A leitura é integral de f de x dx igual a f-zona de x mais k, com k pertencente aos números reais, qualquer número real. Como a gente define qual é esse número real? Então, para a gente poder definir, a gente tem que ter algumas
condições iniciais, condições de existência, certo? Que não é o caso aqui. Então, vamos calcular alguns exemplos. A gente tem ali integral de x², integral de e na x, integral de 1 sobre x, e integral de 2x, ou melhor, 2 elevado a x ln de 2. Começar pela mais básica, que é de x². A gente já fez a integral de x, que era x² sobre 2 mais k. Agora vamos ver a integral de x² dx. Então, a leitura, integral de x² dx. A gente tem que lembrar, ou imaginar qual é a função que eu vou derivar e o resultado dela vai dar x². Então, aqui é o resultado da derivada. A gente tem que pensar além, beleza? Lógico, tem alguns procedimentos aqui que eu vou descrever para vocês que facilitam um pouco a nossa vida. Então, aqui temos que pensar qual é a f-zona de x. Quando derivarmos, teremos a resposta x². Uma coisa que a gente lembra lá das derivadas de potência. Então, a gente sabe que a derivada de x elevado a n é igual a n, x elevado a n menos 1. Desce o expoente, correto? Desce o expoente e fica o expoente menos 1. Então, o nosso resultado está aqui, ó. Essa é a que a gente conhece, que é a x², certo? E essa aqui que a gente está procurando, essa que está dentro dos parênteses que a gente está procurando. Então, o que a gente pode comparar? Compara essa segunda com o x², certo? Aqui, como é só x², esse n não pode estar aqui, ele tem que estar dividindo lá embaixo. Então, o que a gente vai comparar? Xn menos 1, que é o que a gente tem, é equivalente, aqui 3 e 15 é o sinal de equivalência, equivalente a x², certo? Então, já que a base são iguais, tem como trabalhar com os expoentes. Então, n menos 1 tem que ser igual a 2. Então, quanto tem que ser o n nesse caso? N menos 1 igual a 2, passo mais 1, o menos 1 pula a fica mais 1, 3. Então, provavelmente o nosso n aqui será 3. E aqui também, né? Se a gente colocar, ó, x ao cubo é igual a 3x², né? Ou 3x elevado a 3 menos 1, certo? Então, aqui a gente tem x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x². Só que tem um problema. Tem coisa sobrando, ó. A gente já conseguiu um x² aqui, ó, mas tem coisa sobrando, esse 3. Então, o que acontece com esse 3 que está sobrando? Como é uma igualdade, a gente pode passar ele dividindo a derivada de x ao cubo. Aí sim, já tem pronta aqui a nossa x², que é exatamente qual é a primitiva dessa x² que a gente está procurando. Beleza? Então, aqui a gente está fazendo um processo inverso. Lá nas derivadas, a gente fazia o seguinte: a gente saía do lado desse aqui e vinha para cá. Ou seja, o número que está multiplicando ou dividindo, a gente joga para fora da derivada. Aqui a gente está fazendo o processo inverso. O número que está multiplicando ou dividindo, nesse caso dividindo, a gente jogou para dentro da derivada. Lembre-se que a divisão basicamente é a multiplicação pelo inverso do número, por 1 sobre o número. Ah, estou dividindo por 3, na verdade estou multiplicando por 1 sobre 3. Certo? Continua sendo uma multiplicação. Ah, estou dividindo por 9. Então, na verdade, estou multiplicando por 1 sobre 9. Então, ele pode voltar para dentro da derivada. É o processo inverso daquelas propriedades de derivada. Derivada de um número vezes a função, o número sai para fora da derivada. Então, a gente está nesse segundo caso, que o número está fora da derivada, e a gente está voltando para o número para dentro da derivada. Então, o que a gente tem aqui? A derivada ou melhor, a primitiva de x² tem que ser uma x ao cubo dividido por 3. Por quê? Quando a gente derivar desse esse 3, vai ficar 3x² sobre 3. Corta o 3 aqui de cima com isso aqui de baixo. Então, assim, a gente já conseguiu determinar a nossa primitiva. Primitiva de x², certo? É x cubo sobre 3. Então, na verdade, quando a gente calcula a integral de x², a gente calcula a integral da derivada. E como a integral e a derivada são operações opostas, né, elas se anulam, a gente fica só com x ao cubo sobre 3, mais k, porque pode ser qualquer número real. Lembrando que o derivado de do número real somando dá zero, por isso que a gente tem que sempre somar o mais k. Ok? Tranquilo? Então, em tese, a gente acha a nossa f-zona, certo? Igual a gente fez aqui, a gente achou a nossa f-zona. E, no final das contas, a gente soma mais k para manter a constante da integração. Agora vamos para a integral de e na x dx.
Então, mesma ideia. Por sorte, a na x, ela é uma função bem interessante, porque a derivada dela é ela mesma. Então, na verdade, ela é muito simples de se integrar. É só pensar, ó, a gente está nesse caso aqui. Se a Na verdade, a gente está aqui dentro e ao mesmo tempo nesse caso aqui de fora. Então, se a gente derivar e na x, a gente cai em e na x. E se a gente fizer o caminho inverso, a gente voltar da derivada, que é o processo de integração ou de primitivação, a gente volta para e na x. Então, aqui ela é cíclica, não é nem cíclica, ela volta nela mesma, ela cai nela mesma. Então, essa é a integral mais simples que se tem para calcular. Até é mais fácil até do que a própria da potência de x. Então, já que a derivada de e na x é o próprio e na x, se eu integrar o e na x, que é o processo inverso, voltar da direita para a esquerda, eu estou voltando para e na x. Só que tem que tomar um cuidado. Lembrando, quando a gente calcula a integral, a gente tem que somar no final das contas o desculpa, tem que somar o mais k.